Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema Aristóteles. (384 a 322 AC). O homem é, por natureza, um animal político. Elementos biográficos. Uma educação platônica. Aristóteles nasceu em Stagira, na Macedônia. Seu pai é o médico pessoal de Amintas III, avô do futuro Alexandre Magno, de quem mais tarde Aristóteles será o preceptor. Com cerca de 17 anos, ele vai para Atenas e entra na Academia, a escola fundada por Platão. Torna-se um de seus alunos mais brilhantes. O próprio Platão o chamaria de a inteligência. O preceptor. Com a morte de Platão, em 1348, ele deixa Atenas para fundar, na Ásia Menor, uma escola platônica, mas ficou ali apenas por 3 anos. Em 342, Aristóteles torna-se preceptor do jovem Alexandre, então com a idade de 13 anos. Na corte de Felipe da Macedônia, ele deixa essa função por volta de 335, quando Alexandre sucede a seu pai, Oliceu. Decide então retornar a Atenas para criar sua própria escola de filosofia, o Liceu, que passa a concorrer com a Academia. O Liceu também é conhecido como Peripatos, passeio, porque Aristóteles dá suas aulas caminhando pelo jardim. Seus discípulos, por isso, são conhecidos pelo nome de peripatéticos. Em 323, após a morte de Alexandre, Aristóteles, ameaçado pelo partido antimacedoniano, é acusado de impiedade. Porém, ao contrário do que aconteceu com o grande mestre do seu professor, ele prefere abandonar Atenas. E ele morre em 322, deixando uma obra considerável, que exerceu forte influência sobre o pensamento árabe e sobre a filosofia cristã medieval. Entre as suas principais obras podemos mencionar a Poética, Ética a Nicômaco, a Metafísica e a Política. Teses essenciais. Embora apenas parte da sua obra tenha chegado até nós, Aristóteles é um dos pais fundadores não somente da metafísica e da lógica, mas também da zoologia. Ele foi um dos primeiros a classificar as espécies animais e recolher metodologicamente informações de observação. A invenção da lógica formal. Aristóteles é o primeiro a determinar as propriedades do raciocínio, independentemente do seu conteúdo, colocando em evidência o silogismo demonstrativo, raciocínio que, a partir de 2 premissas, permite chegar a uma conclusão necessária. Aristóteles põe as bases de uma lógica formal, isenta de todo o conteúdo. A forma do silogismo é a seguinte: todo A é B, premissa maior, C é A, premissa menor, portanto, C é B, conclusão. Hegel dará ênfase sobre isso. Em suas palavras, é um mérito imortal de Aristóteles ter reconhecido e determinado as formas que o pensamento assume em nós. Lições sobre a história da filosofia, mostrando quais são as formas do pensamento racional e como elas podem ser pervertidas. Aristóteles estabelece as condições da ciência, os instrumentos necessários ao estabelecimento do conhecimento. Não se deve negar a experiência. Aristóteles permanece apegado à experiência. Se por um lado, a ciência é sempre do geral e do necessário, e se é preciso transcender a esfera da opinião, como preconizava Platão, por outro lado, não deixa de ser verdade que somente pela observação dos fatos é que se pode ascender aos princípios primeiros que governam o real. Contrariamente a Platão, que considerava necessário, para alcançar a verdade, afastar-se do sensível, Aristóteles defende um método empírico. Ele recusa a separação platônica entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Se quisermos explicar alguma coisa, é dentro desta coisa mesma que devemos procurar a explicação, e não em algum lugar além, transcendente. Nesse sentido, a lógica não deve, absolutamente, desatar-se do real. Ela é o utensílio, o órgão do pensamento, que deve permitir a identificação dos fatos em si e de suas causas. O rigor do pensamento, sua capacidade de manter uma demonstração fundada sobre premissas corretas. É tudo o que temos para nos prevenir contra o erro. A física.
a lógica serve à ciência e, sobremaneira, ao estudo da natureza. Na física, Aristóteles se interessa pela natureza e nos fornece uma verdadeira cosmologia. Se, por um lado, ele rejeita a concepção do mundo das ideias como algo separado do cosmos, diferenciando-se nesse ponto de Platão, do outro, diferencia o universo concebido como totalidade pronta organizada em duas regiões. A primeira constitui o mundo supralunar, onde os astros possuem movimentos perfeitos e eternos, porque são circulares. A segunda, o mundo sublunar, abaixo da Lua, lugar da imperfeição, pois é dominado por uma diversidade de movimentos, principalmente os da corrupção e da criação. E é, portanto, pelo movimento que reina no mundo sublunar que Aristóteles se interessa, para mostrar, sobretudo, o que caracteriza todo o corpo natural e o fato de trazer em si o princípio da sua separação e da sua corrupção. A natureza não é um conjunto das coisas, mas um princípio de produção, a causa do desenvolvimento de um ser inerente ao próprio ser e constitutiva de uma essência. Ato e potência, princípio de todo movimento. É por meio dos conceitos de potência e de ato que Aristóteles explica todas as mudanças da natureza. Todo ser possui em si virtualidades, que por enquanto não são efetivas, estão nele potencialmente e não ainda realizadas. A passagem da potência ao ato é a realização dessa virtualidade. É dessa forma, por exemplo, que podemos dizer que um botão é uma flor em potência e que essa existirá em ato apenas quando o botão estiver aberto. O vivente, aquele que possui em si o princípio do movimento. Aristóteles coloca em evidência o fato de que todo ser vivo possui uma alma, que ele chama de inteléquia. Ela constitui o princípio de sua organização. As plantas têm uma alma vegetativa, os animais uma alma sensitiva e os seres humanos uma alma racional. Por essa razão, o ser humano não existe em ato. Ele só é de fato ser humano quando faz uso da razão. A alma é o princípio de organização dos corpos. Ela é a sua forma, porém não uma forma transcendente como em Platão, mas sim intrinsecamente unida ao corpo. Logo, ela desaparece com ele. Essa visão unitária do ser humano constituirá depois para Tomás de Aquino, que tenta conciliar as teses aristotélicas com o cristianismo no século XVIII, a sua principal dificuldade. A visão da natureza e do vivente proposta por Aristóteles é, sobretudo, uma visão finalista, principalmente quando ele escreve que não é por ter mãos que o homem é o mais inteligente dos seres, mas porque é o mais inteligente dos seres que ele tem mãos. Sobre as partes dos animais. A constituição própria do ser vivo visa um fim. A natureza nada faz em vão. As quatro causas. Preocupado em encontrar utensílios conceituais aptos para explicar o real e responder à pergunta por quê, Aristóteles apresenta quatro causas de todas as coisas. Com efeito, conhecer é, antes de tudo, ser capaz de identificar as causas. A causa material, primeiramente, é uma potencialidade pura, que deve ser atualizada pela forma para ser algo. Por exemplo, o mármore da estátua. A causa eficiente designa um agente transformador, por exemplo, o escultor. Quanto à forma final, essa remete ao fim que a transformação persegue, por exemplo, a manifestação da beleza. Enfim, a causa formal remete à forma do objeto, a ideia que é a estrutura, por exemplo, a aparência de Afrodite, no caso de uma escultura que a represente. A metafísica. Todos os homens desejam naturalmente saber, a se interrogar sobre a origem e os fundamentos de todas as coisas. A metafísica procura responder a essa interrogação. É importante lembrar que Aristóteles não emprega ele mesmo esse termo, metafísica. É Andrônico de Rhodes que, ao editar por volta de 60 AC as obras de Aristóteles, decide denominar assim as obras situadas depois da física. A metafísica é, acima de tudo, o estudo do ser enquanto ser, ou seja, daquilo que permanece no ser para além de todas as mudanças que ele pode sofrer.
Ou ainda, o estudo daquilo que faz com que um ser seja um ser e não isto ou aquilo. Ele visa ainda a estabelecer os primeiros princípios e as primeiras causas. Nesse sentido, é teologia, pois coloca em evidência a existência de um primeiro motor, a origem de tudo que é. Dito de outra forma, Deus, ato puro, forma pura, que move sem ser movido, eterno e perfeito. A moral, a felicidade como bem soberano. O pensamento aristotélico é um eudaimonismo, ou seja, ele concebe a felicidade como o fim supremo da vida, como bem soberano, aquele ao qual estão subordinados todos os outros bens, aquilo que é buscado por si mesmo e não em vista de nenhuma outra coisa. Para um ser, um bem constitutivo de felicidade é realizar sua natureza, exercer a virtude que lhe é própria. A virtude designa aquilo em vista do que se é feito. Por exemplo, a virtude de um medicamento é curar. Ora, a virtude específica do homem consiste em exercer sua razão. Portanto, é conduzida uma fundação da razão, e o homem pode ascender à felicidade como bem propriamente humano, como atualização do homem. A vida feliz é, dessa forma, a vida contemplativa, e consiste na atividade mais perfeita do homem. No entanto, uma só andorinha não faz verão. Ética a Nicômaco. A felicidade demanda tempo e constância. Além disso, ela também depende de circunstâncias favoráveis e pode se tornar inacessível por obstáculos exteriores. Virtude e felicidade, portanto, só se alcança por meio de uma via razoável, prudente e praticante da justa medida. Somente assim é possível alcançar a verdadeira felicidade. Política, fim da natureza. Aristóteles não separa moral e política. Na realidade, é somente na cidade que o homem pode atualizar suas disposições para uma vida razoável e feliz, sendo, por natureza, um animal político. O homem não pode se realizar como tal senão na cidade, e esta é vista, segundo o princípio finalista, como o fim da natureza, pois somente ela permite o bem viver, que supõe uma superação das tarefas materiais em proveito de uma atividade mais propriamente humana. Essa separação não pode ser a condição de todos, porque a produção é uma necessidade. Assim, Aristóteles justifica, por exemplo, a escravidão, enquanto, cumprindo seu papel, manifesta-se como necessária. A prudência e a justa medida são as virtudes do homem político. Assim, Aristóteles critica a busca da acumulação de riquezas, que é geradora apenas de vícios e vaidades. O regime ideal seria aquele que governa de maneira temperada e moderada a classe média. Uma obra-chave, política. Contexto. Apegado aos fatos, Aristóteles o é também quando se trata de pensar a política, procedendo de maneira descritiva e comparativa. Ele analisa as formas de governo e a origem do Estado, que segundo ele é natural, a fim de propor meios de conservar e estabilizar as diferentes formas de governo e evitar a subversão. Extrato. O homem é um animal cívico, mais social que as abelhas e outros animais que vivem juntos. A natureza, que nada faz em vão, não lhe reservou senão a ele o dom dos sons e da voz. Os sons são apenas expressões de sensações agradáveis ou desagradáveis, aos quais os demais animais são, como nós, suscetíveis. A natureza lhe deu um órgão limitado a este único efeito, mas nós temos a mais. Além do conhecimento desenvolvido, pelo menos o sentido vago de bem e mal, do útil e do nocivo, do justo e do injusto, objetos para cuja manifestação nos foi principalmente acordado o órgão da palavra e o intercâmbio da palavra que caracteriza o vínculo de toda a sociedade doméstica e civil. Chaves textuais. O homem, um animal político. A política e a cidade não são, de forma alguma, o resultado de convenções ou de artifícios acidentais. Se a cidade existe, é porque ela representa o fim último da natureza. Assim, o homem não é verdadeiramente humano, senão por uma atividade no seio da cidade. Ali, ele encontra tanto as condições da sua existência, quanto as condições para a sua realização. A palavra é distinta da voz.
prova da destinação política do homem sua própria constituição, o fato de ele possuir a palavra, ao passo que o animal é dotado somente de voz. A voz permite tanto ao homem como ao animal gritar e expressar sensações, externalizar a dor ou o prazer. Muito mais que isso, a palavra vincula sentidos, valores, justo, injusto, bem e mal, que podem ser partilhados e sobre os quais se pode discutir. Nesse sentido, ela é um instrumento pelo qual se constrói uma comunidade. A cidade, um fim natural. Ora, a natureza nada faz em vão. Se ela dotou o ser humano de palavra, é porque com isso ela visa um fim. Se o próprio da palavra é permitir o intercâmbio de valores, o fim visado com isso é a constituição da cidade, fundada sobre esses valores. E é dessa maneira que se prova a naturalidade da cidade. Ela é natural, porque como se pode ver, o homem é dotado de tudo o que é necessário à sua existência. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!